Talvez nos últimos 5 anos, assim como eu, você tenha gastado bastante tempo se perguntando como que bolsonaristas acreditam em tantas notícias falsas a ponto de criarem uma pós-verdade que é conveniente somente a eles. Tem gente que acha que eles estão no metaverso, tem gente que acha que eles são uma seita. E é sobre desinformação que a gente vai falar hoje aqui no Estresse Pós-Traumático. Essa é a segunda semana após a derrota de Jair Bolsonaro e, para começar, como a gente fez no primeiro vídeo, eu quero reagir com vocês a alguns vídeos que eu acho que são símbolos perfeitos desse momento ou do tema que a gente vai tratar aqui. O primeiro deles é um que eu acho que é o mais emblemático de todos sobre essa ideia dos bolsonaristas viverem num metaverso ou numa espécie de seita política que eles estão deixando mais à mostra, deixando mais claro nesses movimentos golpistas que eles estão fazendo na rua nas 2 últimas semanas. Esse aqui foi o momento, então, que alguém, no meio dessas manifestações, informou que Alexandre de Moraes tinha sido preso em flagrante. Essa moça que tá muito emocionada, né? Ela tá muito feliz, cara. O Brasil é nosso, batendo no peito. Ó, vamos voltar só um pouquinho mais, porque a gente merece, né? A gente merece ver um pouquinho mais disso aqui. Além dela, prestem atenção nas pessoas, elas estão comemorando, ó, se abraçando. Aqui estão o pessoal balançando a bandeira e esses dois vão se abraçar aqui agora. Né? Olha a emoção, ó. Aí esse aqui é interessante porque é o momento que alguém lê, eu não sei se é o mesmo lugar, mas é o momento que alguém lê a notícia. Veja que nesse momento eles não estão acreditando tanto assim. É absurdo demais para eles acreditarem. Ó, porque os caras estão no chão, bicho. Uma notícia dessa, se fez essa moça vibrar desse jeito, por que vocês que estão aqui sentados no chão não levantaram e ficaram de pé e vibraram muito, né? Então a gente sabe agora que o problema da justiça brasileira, ela é devagar. Mas a prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes... Veja que ele já deu um toque, né? Para poder não dizer que ele está sendo preso. Na justiça brasileira, ela é devagar. Mas já foi expedida a ordem de prisão, né? Protocolada, já não. Então esse é o para mim esse é o primeiro nível, o nível básico. Isso que vocês acabaram de ver, ele é a representação física, material, offline do que é um grupo de WhatsApp e Telegram bolsonarista. Eu tenho tido o hábito de estar em grupos como esses. Infelizmente, depois das eleições, o Alexandre de Moraes está estragando a nossa diversão, o TSE está derrubando vários desses grupos e a gente não consegue mais acompanhar, porque esses grupos são os grupos que organizam essas manifestações e estão sendo banidos pelo TSE das plataformas justamente porque estão incentivando manifestações antidemocráticas, inconstitucionais, né? É difícil para eles entenderem isso, mas é verdade. E aí, nesses grupos, essas pessoas elas vão se instigando e celebrando as coisas de um jeito que seria muito previsível uma catarse como essa, né? A catarse dessa moça feliz da vida aqui, batendo no peito, o Brasil é nosso, né? Só que eu acho que esse é um primeiro nível, é um nível quase ingênuo, né, do processo. O segundo nível para mim é o nível que na rua a gente vê situações como essa em que a atriz Cássia Kiss, ela vai fazer um discurso que é um discurso sereno, é um discurso tranquilo com essa voz maravilhosa, né, de atriz, tudo mais, mas ele é cheio de sutilezas, né? Presta atenção. Bolsonaro deu pra gente de presente a verdade. Não quis ver, muita gente não quis ver, aliás. Bolsonaro deu pra gente de presente a verdade. Você quis mostrar e muita gente não quis nem dar uma espiadinha. E muita gente não quis ver. Você quis mostrar, mas muita gente não quis nem dar uma espiadinha. E aí eu me pergunto, como ela chegou nessa conclusão? Para quem ela tentou mostrar? Como foi essa conversa? Imagina você, amiga de Cássia Kiss, vendo que ela agora é uma católica
fundamentalista, crente em Bolsonaro e em Jesus Cristo, que são duas coisas muito difíceis de entender. Bom, existem muitas razões para os bolsonaristas acreditarem nessa pós-verdade, acreditarem nessa desinformação com tanta facilidade e com tanta dimensão, né, com tanto alcance no Brasil. E obviamente que uma delas é o fato de ser sim uma ação orquestrada e financiada para que isso aconteça. Só que ainda assim existem componentes humanos que são específicos e que fazem com que isso seja mais fácil, muito mais fácil de se espalhar. Claro que de cara a gente entende que a falta de educação, ou mais especificamente a falta de conhecimento sobre determinados assuntos, é a principal dessas razões. Quanto mais educado a gente é, mais a gente tem chance de ter um senso crítico constante, um senso crítico que permite que a gente evite ser contaminado por uma narrativa falsa. Só que isso não pode ser o único motivo, até porque, assim como eu, você deve ter vários amigos que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado. São pessoas que sempre demonstraram um senso crítico bastante aprofundado, mas ainda assim são bolsonaristas e mais, bolsonaristas que disseminam desinformação. Gente que é bolsonarista e que ainda assim dissemina informação. E aí eu acho que a gente tem pistas no comportamento humano que revelam por que essas coisas se disseminam e afetam até pessoas que têm algum nível de senso crítico e que, teoricamente, não deveriam ter se abalado ou se afetado com esse processo, né, social. Então, o que é que mais, além da própria disseminação orquestrada da desinformação, faz com que as pessoas acreditem nisso? Primeiro, é a ideia de viés de confirmação. A gente acredita no que a gente quer acreditar. A gente presta atenção naquilo que a gente quer prestar atenção. A grande maioria das notícias falsas são uma espécie de sementinha conspiratória que vão fazer com que isso seja muito mais instigado. Porque se é uma conspiração e se você sabe, se um grupo específico de pessoas sabe, é muito importante que você preste mais atenção ainda nos sinais dessa conspiração. E aí a gente tende a achar que conspirações no mundo de hoje ainda são só aquela ideia de que Elvis não morreu, de que o filho de John Kennedy não morreu lá, segundo os QAnon nos Estados Unidos. Não é só isso. O clima de conspiração ele pode ser muito mais disseminado de forma mais invisível em dinâmicas sociais que não são necessariamente só de quem visita os fóruns, de quem fica visitando grupinhos obscuros de internet e coisas assim. Se você parar para pensar, por exemplo, na mamadeira de piroca de 2018, a princípio, num primeiro olhar, fica parecendo que ela só revela, na prática ali para quem tá achando que aquilo é verdade, um medo de uma espécie de dominação LGBT nas escolas, né? De uma ideologia de gênero, como eles costumam dizer. Mas, no fim das contas, o lado mais absurdo dessa informação só revela uma forma fácil de explicar um mundo complexo na cabeça dessas pessoas. Diante do fato de que a maioria das pessoas não está disposta a entender a complexidade do que é a orientação sexual, a identidade de gênero e não a ideologia de gênero, de como essas dinâmicas já são estudadas pela ciência e discutir isso de forma a até chegar a um resultado produtivo, né, uma interação social mais saudável, é muito mais fácil para essas pessoas chegar a soluções fáceis e maniqueístas. É mais fácil entender e ver a comunidade LGBT como inimiga da família, como um inimigo comum, né, da pureza das crianças, mesmo que isso seja uma ideia falsa. Então, ao invés de simplesmente questionar uma mamadeira de piroca, eu aceito isso como parte de uma estratégia que pode até soar absurda, mas faz parte desse inimigo comum. O que é que faz, então, com que bolsonaristas acreditem com tanta facilidade que Alexandre de Moraes, por exemplo, foi preso após o segundo turno no meio das manifestações antidemocráticas? É a necessidade de uma resposta fácil, uma bala de prata para resolver todos os seus anseios de uma vez só, quase nessa coisa messiânica de esperar a volta do Messias, né? Então, eles ficaram esperando, né? Foi muito curioso que o fato de que Bolsonaro manteve um silêncio gerou uma narrativa de que após 72 horas, 48 horas, ele iria aparecer revelando a grande fraude. E aí, quando ele apareceu e não revelou a grande fraude, a próxima expectativa era que o relatório do Ministério da Defesa, o relatório das Forças Armadas iria revelar a fraude. E aí veio e não revelou fraude nenhuma. E assim fica essa expectativa.
E isso é interessante porque ela vai revelar um pouco do que é que se pode fazer em relação a esses grupos um pouco mais na frente. Então existe essa espécie de resolução miraculosa, né, para um problema que só eles têm. Não é todo mundo que tem esse problema. É um problema que só eles têm e eles estão esperando essa resolução miraculosa. E aí o viés de confirmação é isso, é enxergar os fatos somente pelos fatos que eu desejo crer. Então eu tenho uma totalidade de fatos, eu escolho só um pedaço deles e junto com as minhas crenças para transformar naquilo que eu quero entender, na forma como eu quero entender o mundo. E é bem curioso porque nos Estados Unidos a gente tem essa figura chamada Ben Shapiro, né, que é um palestrante, influencer hoje em dia, que ele é um cara que se diz um pensador da sociedade, talvez, se comporta como tal, lança livros e assim por diante, que tem esse slogan para a vida, né? Está lá no Instagram dele e ele lançou um livro também com esse título que ele diz: fatos não ligam para os seus sentimentos. Né? E aí, segundo ele, não existe nada como a sua verdade. O que existe é a sua opinião e o que é a verdade. Então, quando ele diz isso, é muito curioso porque é como se ele estivesse vendo uma ideia de viés de confirmação acontecendo na sua frente, né? Porque ele está dizendo isso, é claramente um viés de confirmação, porque ele basicamente não consegue aceitar, e aí se você questioná-lo, talvez ele diga que não é que ele não consegue, é porque ele não aceita que o mundo é um mundo complexo, que o mundo é um mundo de opiniões diferentes e que a noção de verdade fica muito mais difícil quando a gente está falando de subjetividade. Se a gente estiver falando de verdades absolutas, como verdades exatas, de que isso é um objeto de plástico, eu posso tocar e a gravidade é a verdade absoluta porque se eu soltar vai cair, ok, isso é a verdade. Mas a verdade ligada às coisas subjetivas se torna algo complexo. E para resolver problemas complexos, se eu não for atrás de complexidade, eu vou acabar achando soluções fáceis e maniqueístas, como o discurso do Ben Shapiro. E é exatamente por isso que tantas pessoas se comportam como antipluralistas, anticoletivistas, antiglobalização e todos esses anti-afins. Para eles, a ideia de um mundo complexo é complexo demais para se absorver. Por isso é tão mais fácil retomar ideias pré-iluministas da vida pensando em um nacionalismo exacerbado ou um nacionalismo cristão, em um reacionarismo que convoca as pessoas a uma visão de mundo autoritária, por exemplo, tentando condicionar o mundo a uma visão eurocêntrica, unirreligiosa, uma visão da Idade Média. Né? Não deixa de ser curioso que um dos vídeos que viralizaram durante o segundo turno das eleições, ou durante as eleições, foi o da comentarista da Jovem Pan, Pietra Bertolazzi, dizendo que ela acha que o mundo deveria ser mais parecido com a Idade Média. Porque é isso que eles acreditam, é nisso que Olavo de Carvalho acreditava, numa filosofia de Idade Média. E aí tudo isso é porque eles querem acreditar no que querem acreditar. É importante você guardar essa informação. Em segundo lugar, os bolsonaristas acreditam com tanta facilidade em desinformação por causa da conformidade social que as redes sociais digitais favorecem diante do viés de confirmação. Vamos lá que eu vou explicar. A gente precisa entender que não é só um pequeno grupo de pessoas que acredita, mas várias pessoas, e isso por si só teria um impacto 100 anos atrás. Se fosse um grupo grande de pessoas que estivesse acreditando em informação, na época apenas do rádio e do jornal impresso, ok, isso seria bastante relevante. Mas hoje, considerando a velocidade que a informação se dissemina e se propaga, a coisa corre em um nível muito mais intenso e vira algo muito maior. O que acontece é que, diante de um grupo favorecendo uma certa informação, favorecendo um certo olhar, mas que provavelmente é uma informação incorreta ou imprecisa, mesmo sendo incorreto ou impreciso e a gente não tendo certeza se aquilo é verdadeiro ou falso, a gente tende a concordar com o grupo. Né? Isso é algo absolutamente comum no comportamento humano. Se todos os seus amigos querem sair para comer hambúrguer e você é a única pessoa que quer sair para comer pizza, você dificilmente vai abrir mão de sair com seus amigos para ir comer sozinho, porque faz parte da sua interação social, é importante para você estar com seus amigos. Só que isso é um exemplo muito corriqueiro, muito simples e não sobre as eleições do Brasil. Né? Se todo mundo estiver falando, por exemplo, uma mentira de que as eleições brasileiras foram uma fraude em 2022, e aí, você vai concordar ou vai discordar? E se só você souber que é mentira aquilo, você vai questionar o grupo inteiro, o seu grupo de WhatsApp dos seus amigos, né, que tem lá 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, tá todo mundo dizendo aquela coisa e só você sabe que aquilo é uma mentira.
Você vai continuar calado? E aí, óbvio que em determinadas situações é impensável pensar que essa discussão vai ser produtiva. Nos anos 50, um psicólogo polonês que se formou nos Estados Unidos, fez seu doutorado na Universidade de Columbia, chamado Solomon Asch, ele desenvolveu um experimento chamado experimento de conformidade social. O experimento consiste na ideia de você ter um grupo de pessoas, vamos supor 5 pessoas, em que dessas 5 pessoas, 4 são atores, são pessoas contratadas para atuar naquele experimento, e uma delas não é um ator, não é contratado, é uma pessoa que foi chamada para participar do experimento, mas não sabe nem do que se trata o experimento, nem que aquelas pessoas são atores. E aí, dentro dessas pessoas, o instrutor mostra um cartão que tem 3 linhas, e essas linhas estão identificadas como linha A, B e C. Todas elas têm tamanhos diferentes. A linha A e a linha C são relativamente parecidas e a linha B é bem maior do que todas as outras duas. Ele pergunta para todo mundo qual é a maior linha, e aí ele começa a pedir a resposta individualmente, do primeiro até o quinto. E aí a primeira pessoa responde a resposta certa, a segunda pessoa responde a resposta certa e assim por diante. Numa segunda rodada, ele pergunta novamente com um cartão diferente, só que aí o primeiro responde uma resposta errada, de propósito, já que ele é um ator, ele está fazendo isso de propósito. O segundo também responde a mesma resposta errada que o primeiro. E aí quando chega na vez do terceiro, que é o convidado, o participante real, ele começa a achar estranho porque a resposta errada é muito absurda. Não faz sentido a pessoa dizer que aquela linha é a maior quando a maior é claramente outra. E aí o que acontece é que ele responde a resposta certa. Só que quando isso vai se repetindo, e aí começa na terceira rodada as pessoas a responderem uma resposta que é um pouquinho mais perto do que é o certo, mas ainda assim tá claro que aquilo não é o certo, o participante começa a questionar a sua própria verdade. E em determinado momento fica registrado, né, nessas imagens do experimento que algumas das pessoas que participaram desse experimento cedem à verdade e começam a concordar. Entrar num processo de conformidade social. Baseado na resposta do grupo, eles começam a responder de acordo com o que o grupo está respondendo. E aí você pode acessar o link que está aqui na descrição, você vai ver o percentual. Existe um percentual relevante de pessoas que em determinado momento sucumbiram à conformidade social e existe um percentual de 1/20 que entrou totalmente na onda do grupo. Ele ignorou completamente a realidade e vai completamente para as respostas sendo influenciado pelo grupo. Isso é um exemplo simples, muito primário, para exemplificar uma tendência que a gente tem como seres humanos de conformidade social. E aí é claro que muitas variáveis podem tomar conta disso. Poder aquisitivo de quem está no grupo, relações ideológicas, se existe uma liderança, se não existe uma liderança, relações religiosas, que são é possível utilizar de outros argumentos para gerar essa conformidade ou essa adequação, essa obediência, autoridades que podem estar presentes no grupo ou não e assim por diante, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no fato de que algumas dessas manifestações, mais do que só serem supervisionadas pelos policiais rodoviários federais ou policiais militares, eram apoiadas, né? Alguns deles pegaram o microfone para dizer que estavam ali apoiando e como se mostrou no caso, na entrevista que a gente fez aqui também, tá na playlist aqui do canal, você pode ver que a polícia até mesmo vai a favor do grupo em detrimento do que é de fato a verdade. É importante a gente entender que estratégias da propaganda e do marketing são vitais para esses processos acontecerem ainda mais, essa ideia de conformidade. Como a gente falou no primeiro vídeo, lá na frase do Daniel Kahneman, que a repetição, a frequência e o alcance dessa informação, ou seja, quanto mais ela é repetida para um número maior de pessoas, faz com que ela seja mais eficiente em se consolidar. E aí é extremamente importante você entender que no mundo de hoje não é mais lá a frase do Goebbels que é a mentira repetida vai se tornar a verdade. O que acontece é que aquela mentira vai ser aceita como verdade. E isso é o que, teoricamente, pode se chamar de pós-verdade. Começar a seguir, né, a seguir um padrão e acreditar num padrão específico de verdades que se estabelecem a partir da construção de uma narrativa falsa, do encadeamento de informações de um jeito que leva você a acreditar na coisa de um jeito errado. E a terceira característica desse comportamento que eu acho que é muito importante é essa dissonância cognitiva, que eu acho que a gente vê muito claramente no vídeo da Cássia Kiss. A capacidade de aceitar duas situações muito opostas como a verdade que é necessária pra gente. E aí um exemplo muito fácil de entender é:
eu estou na frente de um quartel militar dizendo, eu quero que vocês façam uma intervenção no STF. O fato de se estar pedindo uma intervenção militar de qualquer tipo é uma incongruência contra a própria existência da manifestação, né? Então não deixa de ser sempre muito tragicamente engraçado, no momento em que a polícia age com mais intensidade, com até um nível de violência, eles passem a questionar a polícia em si, dizendo, mas não é isso que a gente quer a intervenção militar lá no STF. Esse nível de dissonância cognitiva é que faz com que pareça pra gente que esses bolsonaristas estão se descolando da realidade, né? Fazendo com que eles comecem a viver essa brincadeira que a gente chama de viver num metaverso bolsonarista. Mas eu tenho dificuldade em acreditar que é isso que está acontecendo. Eu acho que essas pessoas, e aí eu digo isso muito baseado no que a pesquisadora Isabela Calil fala, que é uma pesquisadora de extrema-direita no Brasil, ela diz que essas pessoas foram, na verdade, treinadas ao longo dos últimos 5 anos pelos processos de propaganda, pelos processos de desinformação feitos por Bolsonaro e por suas coligações, suas forças políticas que estão ali orbitando a sua figura. Eles foram treinados para chegar nesse momento, e aí por isso que foi importante a gente refletir no último vídeo sobre familiaridade. Quando chega ao ponto em que essas coisas precisam ser executadas, exercitadas, vividas, eles já estão muito treinados, eles já estão muito habilitados para isso. Não importa que para eles isso seja um absurdo, porque provavelmente para eles não é um absurdo. Para a gente soa como um absurdo, mas para eles isso é a coisa mais natural. E aí eles não representam o todo. Isso é que eu acho que é extremamente importante. Não é que eu queira dizer que quem não está nas manifestações seja diferente deles, mas eu acho que é importante entender que esse enxame que está rolando ali, esse enxame se reunindo amarelinho na frente dos quartéis, não representa a totalidade. Porque se você sai na rua e você vai ao shopping, você vai na praia, você vai nesses lugares, você não encontra pessoas vivendo momentos, né, uma explosão, uma catarse em que ele começa a entrar em uma espécie de transe e querer questionar todo mundo no meio da rua, que seria um comportamento de seita. Eles estão fazendo isso num local específico, né? E isso revela, a meu ver, que é um grupo específico se reunindo num lugar específico, com uma causa específica, com um propósito específico, que pode ser barulhento o suficiente para influenciar os outros. Não à toa venceram a eleição de 2018. Só que eu não quero ficar achando só que é uma espécie de comportamento de seita, porque eu acho que isso acaba diminuindo a capacidade política que existe por trás, né, da articulação que faz tudo isso acontecer. Qual a articulação? A articulação financeira, né? A articulação de fazer com que as pessoas tenham água e comida nessas manifestações para estarem 24 horas na frente dos quartéis. Isso é extremamente importante. Mas aí agora, com a derrota de Bolsonaro, é importante a gente notar duas coisas. Primeiro, que essa narrativa não vai acabar tão cedo, né? Ninguém se livra de algo tão familiar assim e tão importante em sua vida de uma forma instantânea, né? Com o simples fim de uma eleição. Isso é fácil de entender e a gente está vivenciando. Não à toa eles estão aí, né? Firmes e fortes, aos poucos diminuindo, mas vários estão engajados da mesma forma. Segundo, que quem venceu, né, a eleição é quem eles mais odeiam na vida. Então agora começa a briga de discursos jornalísticos, para além das manifestações, discursos políticos. Na Câmara já estão começando as pessoas a irem questionando o candidato eleito, discursos opinativos de interpretação sobre a realidade, e eles vão ser permeados por essa mesma lógica, essa lógica do viés de confirmação, a lógica da conformidade social, a lógica da dissonância cognitiva. Então, as tentativas constantes de deslegitimar coisas básicas voltam, né? Elas vão voltando ao que era antes, lá na época do golpe de Dilma e coisas desse tipo, né? Então, desde questionar a participação política da futura primeira-dama, por exemplo, como aconteceu essa semana, ou se a declaração de Lula sobre cuidar dos pobres em detrimento de cuidar dos impostos foi algo que abalou a Bolsa de Valores ou não. E aí tudo isso vai continuar. E de certa forma eu fico feliz que isso seja um novo assunto e não mais a gente ficar preso às narrativas estabelecidas pelo presidente, que está sempre falando alguma coisa para ser assunto todos os dias, né? O atual presidente derrotado. Se tudo isso vai continuar, o que é que a gente pode fazer? Porque a desinformação vai continuar, mas a gente precisa saber o que é que a gente pode fazer. E eu vou deixar algumas sugestões aqui. Em primeiro lugar, siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Desinformação é algo
comprovadamente financiado, né? Existe uma escala que começa por quem produz a desinformação, passa por quem distribui essa desinformação, chega em quem impulsiona essa desinformação com anúncios nas redes sociais, até finalmente chegar no consumidor final que vai tornar aquilo viral. Aí é o ponto em que se perde o controle da disseminação dessas informações. É importante a gente entender que tem alguém pagando a conta da produção dessa desinformação, seja no sentido prático do termo, tem alguém de fato ali pagando para jornalistas escreverem coisas assim, redatores, não vou chamar de jornalistas, redatores escreverem alguma coisa de uma certa forma, mas é importante a gente entender que para isso deixar de acontecer, precisa ser cortada a fonte desse dinheiro, né? Então, é importante talvez, mais do que derrubar sites, derrubar perfis, mas multar essas pessoas e eventualmente prender os responsáveis por a disseminação de atos golpistas, a disseminação de informações inconstitucionais e assim por diante. Eu acho, inclusive, que é uma discussão importante de se ter no âmbito jurídico brasileiro, de que talvez certas decisões de derrubar contas, nesse momento sejam ok, nesse momento sejam medidas urgentes, mas no longo prazo não seja a melhor medida, porque isso acaba por fortalecer a narrativa de censura e que, infelizmente, não ajuda na divulgação e na reflexão sobre o que é a verdade naqueles casos. Segundo lugar, não conteste os fanáticos, converse com quem não é radical. Fanáticos não são convencíveis, essas pessoas são inconvencíveis, eles não vão te dar atenção de verdade, eles vão parecer que estão te dando atenção, mas o que eles querem é ficar ali mantendo você perdido naquela discussão, fazendo com que você ache que está tendo um tempo útil e assim por diante. Não vai adiantar. Porém, quem não é radical, mesmo bolsonaristas mais equilibrados, gente que não está nas manifestações, gente que vota em Bolsonaro por uma ideologia talvez econômica mais liberal ou coisas desse tipo, ele merece a sua paciência. Essa pessoa merece a sua paciência. Essas pessoas, ao longo dos próximos anos, mais do que a sua paciência, elas merecem a sua atenção, elas merecem a sua conversa, né? Porque elas são aquelas pessoas que hoje não votaram em Lula, mas também talvez lá na frente não votassem em Bolsonaro de jeito nenhum e votem em um outro candidato. Imagina se na outra eleição não tiver Lula decidir que não vai mais mesmo tentar uma reeleição. Vai ter um outro candidato. E se essas pessoas continuarem indo para mais perto dos extremos, a gente vai viver um caos de novo daqui a 4 anos. Então é importante a gente ser paciente, educado, explicando um ponto de vista que seja válido para aquela conversa. E aos poucos, pacientemente, são 4 anos. Não precisa querer resolver tudo num dia só, numa conversa só. As pessoas mudam, as opiniões mudam e principalmente votos mudam. Não à toa a gente viu Alexandre Frota deixando de apoiar Bolsonaro e apoiando Lula. Na Paraíba, Julian Lemos, deputado bolsonarista, apoiando a candidatura de João Azevedo. Isso assim, é importante a gente entender que tem mais do que só a nossa necessidade de resolver uma discussão em jogo. Assim. Tem vários outros fatores que são importantes nessas discussões. Mas o que é que a gente pode fazer sobre os fanáticos especificamente? E aí é importante dizer, a eficiência da mudança de pensamento ao redor deles faz com que possa acontecer uma mudança, ou seja, a pressão do pensamento mudando ao redor deles, aos poucos, pessoas que talvez eles identificassem como bolsonaristas dizendo, deixa disso, tá bom já deu, né? Vai pra casa, tá bom, tá 24 horas no quartel já. O próprio governo dando sinais de que as coisas estão avançando e que tá acontecendo o esperado, que ia acontecer uma transição de governo e tudo mais, isso faz com que eles comecem a deixar de acreditar na narrativa deles, comecem a acreditar na coisa de puxa a cordinha para a realidade e assim por diante. Outro ponto importante, o silêncio às vezes é a melhor prevenção. E essa dica é principalmente para os meus amigos que são produtores de conteúdo, jornalistas, ou se você é uma pessoa que se preocupa constantemente em trazer informações relevantes em algum grupo de WhatsApp que você participe, coisas desse tipo. Não propague a notícia falsa para tentar corrigi-la. É extremamente importante. Não dê um retweet na notícia falsa, colocando no comentário lá, no seu retweet, a informação certa. Não compartilhe o link de uma notícia no Facebook ou no WhatsApp dizendo isso aqui é em verdade. Não, isso faz com que o algoritmo favoreça a informação errada. O que você precisa fazer é ou tirar print ou colocar especificamente a informação correta. Esses dias eu vi um canal de YouTube, o Meteoro, que é um canal que eu admiro muito, respeito demais, consumo quase todo dia, eles são muito importantes para construir
uma visão que eu tenho sobre os bolsonaristas nos últimos anos. Mas aí, recentemente, o Monark lá no canal dele questionou as urnas. Tinha passado no dia anterior o vídeo do argentino questionando as urnas brasileiras. E aí o canal dele foi derrubado. E aí a notícia no Meteoro era: Monark cogita fraude nas urnas. Você pode fazer um vídeo de 20 minutos dizendo que isso é falso, mas se você coloca no título essa informação, você está favorecendo o Monark e não a verdade sobre as urnas. E isso é importante a gente entender, que a gente não está mais na época de repercutir a fala que traz uma inverdade. A gente precisa já de cara dizer: Monark mente sobre fraude nas urnas. Monark dissemina informações falsas sobre fraude nas urnas. Essa é a notícia, essa é a informação, a gente precisa ter isso claro. E também é importante entender que às vezes o silêncio estratégico é a melhor solução. Se você for reparar, alguns portais de notícias não estão dando a cobertura em tempo real dos protestos dos bolsonaristas. Porque essa é uma estratégia importante, fazer com que eles achem que não se está dando a devida atenção, porque não se deve dar a devida atenção para uma situação como essa, a não ser que comecem a existir os casos de polícia, como situações em que alguém vai preso, alguém atirou contra a polícia e assim por diante. Isso deve ser noticiado, mas não que eles estão fazendo um grande protesto em tantas cidades e assim por diante, porque esses protestos não são constitucionais, eles não merecem serem noticiados. Existem exceções específicas a isso e é fácil de conseguir estabelecer isso no dia a dia. E em último lugar, aquilo que eu considero que é o mais importante de todos: eduque sobre se educar, né? Entenda isso, pelo amor de Deus. Enquanto você achar que no meio dos bolsonaristas só tem gente burra que se pendura em para-choque de caminhão para protestar, você vai continuar perdendo. Mesmo com a vitória de Lula, a gente vai continuar perdendo se a gente acreditar nisso. A gente precisa entender que esses são meramente os soldadinhos, a comissão de frente ali que vai apanhar, levar os primeiros tiros, mas tem alguém que está fazendo aquele exército andar. Tem alguém fazendo aquele exército andar e não é só Bolsonaro. O exército anda também com o comando de inteligência, com o comando de educação, com o comando de aprendizado, que não é da noite para o dia, dura anos e que eles têm feito já desde antes da eleição de Bolsonaro em 2018. Quem doutrinou essa galera está muito bem vendendo o curso online, está muito bem fazendo o clube do livro com assinatura paga, que são coisas extremamente viáveis e importantes para todo mundo. Mais pessoas de diferentes campos políticos poderiam estar fazendo isso com a frequência que extrema-direita faz, com a frequência que bolsonaristas fazem, com a frequência dedicada que eles têm tido nos últimos tempos. E eu posso te dizer, cara, eles são extremamente dedicados em manter esse processo de educação. Essas pessoas estão ali propagando com muito fervor as ideias de Olavo de Carvalho, de Jordan Peterson, de Ben Shapiro, e você não pode achar que essas pessoas são burras. Elas podem ser desonestas intelectualmente, mas elas não são burras. Elas são extremamente inteligentes e são extremamente articuladas. Elas sabem colocar essa verdade com muito jeito, com muito cuidado, fazendo com que principalmente se tenha a sensação de que você está descobrindo uma verdade para combater um inimigo comum. E eles estão incentivando e fazendo acontecer uma ideia de uma educação política que lá na frente eles vão colher já na eleição de 2024, nas eleições municipais, e depois na eleição de 2026 para presidente, governador, deputados e senado. Então, no fim do dia, o papel mais importante é você não se calar, mas também no não se calar, educar, não só questionar, não só combater, não só explicar que uma informação é fácil. Fazer o processo anterior a isso. Fazer o processo de gradativamente educar as pessoas sobre aquilo ser importante, sobre aquilo que é importante. Manter as pessoas atentas àquilo que é uma informação que é necessária para o mundo de hoje. E a gente vai falar sobre quais são essas informações mais necessárias para o mundo de hoje aqui no Estresse Pós-Traumático. Se você quer que daqui a 2 anos nas eleições municipais seja diferente, o seu trabalho começa agora.